Olá, estamos de volta à sua telinha para continuar nosso estudo dos atos administrativos. Você se lembra do que nós falamos na aula passada? Estudamos uma definição de ato administrativo, especialmente para diferenciá-lo de outros atos jurídicos que, embora possam parecer, não são considerados atos administrativos. Depois nós brincamos um pouco de Jeque o Estripador e separamos o ato administrativo em suas várias partes. Os 5 elementos do ato administrativo. Você se lembra? Sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. Hoje falaremos de alguns outros assuntos dentro desse tema. Tema que costuma ser um dos mais exigidos nos exames de ordem. Para começar, falaremos dos atributos do ato administrativo. O que seriam atributos? Essa palavra é especialmente usada quando alguém vê uma pessoa bonita e diz: puxa, que belos atributos ela tem. Pois atributos são qualidades, características de algo ou de alguém. O ato administrativo costuma apresentar certas características peculiares, próprias dele, que podem diferenciá-los dos atos dos particulares. Vamos ver quais são os atributos que a doutrina costuma citar? Atributos comuns do ato administrativo: presunção de legitimidade, imperatividade, auto-executoriedade. Antes de explicar cada um desses atributos, precisamos fazer uma advertência. Embora sejam citados sempre conjuntamente nos manuais, precisamos dizer que esses atributos não andam sempre juntinhos. Com exceção da presunção da legitimidade, que é um atributo constante, os demais podem ou não estar presentes em um ato administrativo. Porém, sendo que esse trio é um verdadeiro lugar comum, um chavão do direito administrativo, sugerimos que você fique atento, pois eles costumam ser citados dessa forma, conjunta, em manuais e também exigidos dessa forma nos exames de ordem. Presunção de legitimidade. Já falamos desse atributo em aula anterior, no capítulo 2 do nosso curso, quando estudamos os princípios do direito administrativo. Pois esse atributo também é tratado muitas vezes como um princípio. Como já dissemos, essa presunção é uma decorrência lógica do princípio da legalidade estrita e é necessário ao próprio exercício da autoridade pela administração pública. Vamos apenas lembrar que essa presunção é juris tantum, isto é uma presunção relativa, admitindo que outra pessoa comprove que esse ato é inválido, ilegítimo e, portanto, merece ser anulado. Esse atributo também não significa a irresponsabilidade da administração, pois ela deve, ao sofrer qualquer forma de controle de legalidade, demonstrar a regularidade de seus atos, visto que também existe o dever de transparência na atuação administrativa. Assim, tanto o parlamentar quanto o juiz podem requisitar informações da administração para que possam fazer esse exame da legalidade. Imperatividade. A imperatividade é uma característica dos atos em que a administração exerce sua prerrogativa, o poder de impor obrigações unilateralmente aos administrados. O próprio nome já nos dá uma dica disso. Imperatividade vem de império, que quer dizer domínio, imposição. Mas será que todo ato administrativo tem essa característica? Boa questão, não? Antes de respondê-la, vamos ver alguns exemplos de atos que contêm essa imperatividade. Para ficar mais fácil, nesse esquema nós vamos dividi-los conforme o tipo de obrigação que eles impõem. Vamos ver? Atos dotados de imperatividade. Obrigações de fazer. A instalação de um equipamento obrigatório. Por exemplo, o cinto de segurança e o extintor do carro. O parcelamento e a edificação compulsórios de terrenos urbanos. A apresentação dos registros contábeis de estabelecimento.
obrigações de não fazer, o embargo da obra irregular, a suspensão de atividades irregulares de uma empresa, o desfazimento de uma fusão entre sociedades que seja considerada abusiva, obrigações de pagar, o lançamento do tributo, a imposição de multa, obrigações de suportar, submeter-se à fiscalização, sofrer a apreensão, perda ou expropriação de bens, sofrer a constituição de servidão e etc. Realmente, há muitos atos administrativos que têm essa característica. São os atos mais típicos da administração, pois neles ela exerce aquele poder de que foi dotada pela coletividade para atuar em prol do seu interesse. É o que a doutrina chama de poder extroverso da administração. A capacidade dela interferir na esfera jurídica de outras pessoas, criando para elas obrigações. Mas existiriam outros atos administrativos em que essa imperatividade não existe? Sem dúvida. Há, por exemplo, atos que não impõem obrigações, mas apenas possibilitam o exercício de atividades legalmente permitidas. Por exemplo, a concessão da habilitação para dirigir não é imposta unilateralmente. Ao contrário, ela é desejada e procurada pelo administrado junto ao poder público. Outro exemplo. Será que quando o presidente da República concede uma comenda, uma medalha, um prêmio a alguém, esse ato é imperativo? E quando o ministro da Cultura pratica atividade de fomento, isto é, de incentivo, será que há imperatividade? E um último exemplo. Quando você vai a uma repartição, obter uma certidão, um ato meramente declaratório, que descreve uma situação, será que nesse ato há imperatividade? A resposta a todas essas questões é evidente. Não há imperatividade. Nem todo ato administrativo é dotado de imperatividade. Mas não se esqueçam de citar esse atributo quando forem questionados em um exame, pois, como já dissemos, nem sempre o examinador se preocupa em avaliar a sua compreensão, mas sim se você decorou os manuais. Autoexecutoriedade. O último atributo, a autoexecutoriedade. Um fato interessante é que, além de poder impor obrigações de maneira unilateral, a administração pode, em determinadas hipóteses, constranger diretamente o particular ao cumprimento desta obrigação ou executá-la diretamente.